Paizinho, eis aqui a tua amada noiva, preparada, adornada, jubilosa e até ansiosa por se encontrar contigo. Mas Deus, ainda existem questões em nossas vidas que precisam ser tratadas. Existem enfermidades que precisam ser curadas. Existem situações cotidianas, sociais, familiares que carecem de uma intervenção divina do Senhor. E nós cremos que pela tua bondade e a tua misericórdia o Senhor vai intervir a nosso favor. Espírito Santo, passeia com liberdade no nosso meio. Ajuda-nos a compreender mais a mensagem que o Senhor tem para liberar sobre nós. E é assim que nós oramos, crendo no nome de Jesus, e quem crê também diga amém. Amém, amém, queridos? Eu gosto de falar de Pedro. Não sei se é uma questão pessoal de nome, mas eu gosto de Pedro. Esse dia alguém me falou assim: pastor, o senhor tem a capacidade de pegar um herói da Bíblia e tirar dele toda a dignidade e mostrar que ele era um homem também. Mas eu quero justamente que você entenda que todos os heróis da Bíblia também erraram, também tinham suas limitações, não eram deuses, não eram anjos, não eram super crentes. As mesmas paixões que nos afligem também afligiam os profetas que vieram antes de nós, amém? E se a história deles está aqui registrada com seus erros e acertos, é porque Jesus não queria mistificar os seus heróis. Ele queria que nós compreendêssemos que mesmo as pessoas mais impossibilitadas, através do seu Espírito, podiam coisas tremendas. Então, se nós, limitados, incapazes, tentando todas as nossas alternativas tecnológicas, sociais, espirituais, não conseguimos nada, quando estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Essa é a mensagem que está aqui posta, quando mostramos essas incapacidades de homens de Deus. Eu gosto de falar de Pedro, porque Pedro era um camarada difícil. Nesse capítulo, é interessante você ler em casa, que ele começa narrando o momento em que Jesus vai para o Monte da Transfiguração. E é legal, porque Jesus só leva ele, Pedro, João e Tiago. Ele sobe, e lá em cima daquele monte ele se transfigura. A sua aparência fica como de uma pomba, um negócio meio estranho. E Pedro começa a falar um monte de besteira. Senhor, que lugar legal, né? Vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor. E quando Pedro está falando, uma voz do alto interrompe ele, dizendo assim: esse é meu filho amado, Jesus, a ele dai ouvidos. Se eu estivesse lá, eu ia ficar chateado com Deus. Era como se Deus estivesse falando para todos aqueles três que estavam ali: gente, não ouve o que esse cara está falando não, ele não sabe o que ele está falando não. Dá ouvido para ele, não ouve o que Jesus vai falar, porque o que ele está falando é uma besteira. Aí Pedro se cala, as coisas acontecem, Jesus desce. Quando ele chega lá embaixo, diz a palavra que é uma grande multidão comprimindo e apertando. Eu quero crer ali, Pedro tentando proteger, Jesus como sempre, resguardando o mestre, e gente empurra daqui, empurra dali. Aparece um homem e traz uma mensagem também dura contra Pedro. Ele chama Jesus no meio dos discípulos e diz assim: olha, Jesus, não me leva a mão não, mas eu só estou com um filho doente, um lunático, um filho que fica se jogando no fogo, fica se jogando na água, está endemoniado. E eu levei ele para esse homem aí, ó, tal de Pedro, esse é o discípulo, né? Para ele e para os cooperadores dele. Eu vou te falar, eles oraram, rezaram, fizeram mandinga, deram um passe e não aconteceu nada. O moleque continua endemoniado. Aí eu quero crer ali Pedro como chefe daqueles discípulos, mais uma vez sendo confrontado, exortado, humilhado. Ele teve que ficar quieto, porque o molequinho estava endemoniado ainda. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês são homens de pouca fé.
Olha Pedro de novo sendo confrontado, contrariado, ele está estressado já, chateado. Pedro, tem jeito não, até quando eu vou ficar no meio de você? Eu vou te falar, difícil, Pedro, difícil, eu te ensino as coisas, Pedro, mas tu não aprende. Tem demônio que só sai com oração e com jejum, Pedro, você não aprendeu não. Foi mal, gente, foi mal. Aí eles vão entrando na cidade, vão entrando em Cafarnaum. Quem que vem procurar Pedro? Um cobrador de imposto, um fiscal da prefeitura. Pedro. Aí Jesus ignora e os outros discípulos vão entrando dentro da casa e Pedro fica para trás. Pedro já está chateado. Aquele dia não foi um dia bom para Pedro. Não foi um dia bom, ele já está assim e tal. Aí o cara, vem cá, esse negócio aí desse mestre seu aí, ele não vem cá, não vai liberar o cascalho não vai liberar aí a propina, o din-din, ele não paga tributo não. Pedro estava tão irritado que ele falou, paga sim, vai pagar sim, paga. Só que Pedro sabia que Jesus primeiro não era estrangeiro. Jesus nasceu ali, querido. Segundo, Jesus, ele era da descendência de quem? De Davi. Você crê nisso? Diga amém. Você lembra quando Davi matou Golias, que foi prometido para ele que nunca mais a família dele pagaria tributo? Você lembra disso? Então Jesus tinha que pagar tributo, não. Jesus era da linhagem de Davi. Essa regra estava valendo. Mas Pedro estava tão chateado que ele falou, vai pagar. Não pagava não, agora vai pagar. E ele entra para dentro de casa. Mas quando ele está entrando, eu quero crer aí, Pedro entrando para dentro daquela taberna, daquela casa simples, ele já começa a pensar assim, mas Jesus não tem dinheiro. Jesus não manda com dinheiro. Mas Jesus é filho, Jesus é dessa terra, Jesus não é estrangeiro. Mas aí, aquele caos todo, aquela angústia toda, aí Jesus percebe. A Bíblia diz que Jesus, ele não pergunta nada para Pedro, ele já vai falando com Pedro, sabendo que ele tinha sido inquirido lá fora de pagar tributo. E aí, Jesus ainda bota ele em xeque. Vem cá, Pedro, você, tipo assim, né? Você falou que eu sou estrangeiro lá fora? Parece que eu ouvi mal. Não. Quem paga aqui nessa terra? São os filhos ou estrangeiros? Estrangeiro. Vem cá, eu sou estrangeiro. Eu sou estrangeiro, Pedro. Sabe como é? Entre outras palavras, Jesus coloca em xeque mais uma vez a conduta de Pedro. Eu quero crer que aquele temperamento tempestuoso de Pedro, irritadiço, ele já estava arranjando os dentes para Jesus já. Aí Jesus percebendo esse estresse de Pedro, em outras linhas, ou em outras palavras, aqui parafraseando Cristo, quando ele percebe que Pedro está estressado, o que ele fala para Pedro? Vai pescar. Brincadeira, irmão! Brincadeira! O cara estava com fome. Eles começaram a peregrinação porque foram para o monte de madrugadinha, desceram, o pessoal empurrou, ele curou o lunático, e anda dali, anda daqui, chegou lá em Cafarnaum, já estava tarde, já era 1-2 horas da tarde, sei lá, Pedro com fome, angustiado. Aí Jesus vai para ele assim, vai pescar. Fala pro teu vizinho, está estressado? Vai pescar. Pescar. É claro que essa pescaria é uma pescaria especial. Mas o que eu quero levar você a refletir, querido, é que quando nós estamos no ápice da nossa agonia, do nosso estresse, quando você já está propalando assim, ó, cuidado comigo, quando você já está ameaçando as pessoas com um olhar, quando você diz assim, eu estou por aqui, quando você já está assim, quase para explodir, e você se aproxima de Deus, estressado, ansioso, apressado, Deus continua tranquilo e calmo, e a palavra que Ele tem para você é, vai pescar, como se dissesse,
Te acalma. Confia. Eu estou no controle. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor não tem noção como é que foi essa semana. E aí eu vim aqui nessa igreja porque eu preciso que Deus fale algo comigo. Deus está falando. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Fala com o teu vizinho que está estressado. Fala para ele bem mansamente assim: vai pescar. Vai pescar, querido. Relaxa. Respira fundo. Ainda que o mundo esteja rodando desesperadamente, Deus continua ao lado de Deus Pai, no trono todo-poderoso, esperando para agir a seu favor na hora dele e não na sua. Amém, querido? Vai adiantar você ficar estressadinho? Vai adiantar? Quando tu fica estressadinho, melhora ou piora? Tu fica burro. Eu fico burraço quando eu estou estressado, não consigo pensar nas coisas, não lembro nem do telefone lá de casa. Sim ou não? Então, querido, se Deus está contigo, vai pescar. Vai pescar. Nós vamos aqui depois distribuir anzóis. Fazer a campanha do anzol, hein? Cada um vai receber um anzol. E é daquele mosquitinho para pegar lambari. Fica ali, olha, o mosquito te carrega e você está ali. Calma. Deus está no controle, querido. Se você me entende até aqui, diga amém. Amém. Eu anotei algumas coisas interessantes para compartilhar com os meus amados irmãos. Primeiro, vá pescar, mesmo estando com a razão. Jesus tinha razão para não pagar o imposto. E mais do que isso, Pedro, apesar de ser o chefe, e talvez por ser o chefe, teria direito de enviar outro no seu lugar. Sim ou não? Jesus, olha, eu tenho uma solução, Pedro, está lá no mar da Galileia, vai lá e pesca um peixe. Pedro poderia estar dito: ok, Senhor. Tiago, faz favor, vai lá, Tiago. João, faz favor, vai lá você. Eu estou cansado, hoje não estou bem não. Tomei muito café, estou irritado, não dá para mim hoje não, vai você. Mas a Bíblia diz que Pedro foi. A razão de Pedro dizia: é impossível pescar um peixe que tenha um saquinho com moedas dentro da barriga. Porque Pedro era pescador, sim ou não? Durante todos os 40 anos de ministério que ele teve ali junto ao mar da Galileia, Pedro nunca pescou um peixe que tinha uma moeda dentro, quanto mais um saquinho com moeda. A razão de Pedro dizia para ele: Pedro, tu está estressado e isso não vai funcionar. Mas Jesus deu uma ordem para Pedro e ele foi. Diga: minha razão não vai me impedir de obedecer às ordens de Deus. Cuidado, a tua razão, ela conspira contra as ordens de Deus, porque nós somos seres racionais, e tudo que entra na nossa mente, ela passa por um processamento para encontrar saídas, para encontrar portas, para encontrar formas de solução. E quando chega uma mensagem como essa, absolutamente descabida, a tendência é a nossa razão prevalecer sobre a nossa fé. Mas fé e razão só andam juntas quando a razão se submete. Porque quando a razão diz não é possível, a fé entra em vigor e diz é possível. Quando a razão diz é improvável, a ciência diz é impossível. A fé entra e diz tudo é possível. Você entende isso, querido?
Então fala para o teu vizinho, vai pescar. Mesmo contra a sua vontade. Segunda coisa, preste atenção. Vá pescar, querido. Vá pescar no lugar onde você é o especialista. Se talvez Jesus tivesse dito para Pedro: Pedro, sobe numa árvore, sobe numa figueira e pega uma manga e traz para cá, que dentro dessa manga vai ter uma moeda. Talvez seria mais fácil para Pedro, porque Pedro não era bom de agricultura. Mas quando Jesus fala para Pedro a respeito do mar da Galileia e de peixes, está falando para Pedro daquilo que ele mais conhecia. Pedro era um experiente pescador do mar da Galileia. Pedro dava consultoria de pesca para a cooperativa da Galileia, querido. Pedro era sindicalizado. Ele era o cara. Falou em pescaria, lembra de Pedro. Falou em cirurgia plástica, você lembra de quem? Pitangui. Falou em arquitetura, você lembra de quem? Finado Niemeyer. Sim ou não? Falou em pescaria, lembrava de quem? Simão. Pedro. Então olha só, Jesus dá a ele uma diretiva dentro de um contexto cuja mente dele conhecia a fundo. Sabe o que Deus fala para mim e para você nessa noite? Não permita que as suas experiências pregressas impeçam você de viver o novo de Deus. Não deixa. Mas pastor, eu nessa área eu domino. Já passei por isso, já fiz isso, já aconselhei isso, pastor. Eu sei o que eu estou falando e eu acredito na sua sabedoria. Mas a nossa sabedoria diante do conhecimento de Deus, querido, é como areia no chão e o céu lá em cima. É equidistante. Não tem como você censurar as ordens de Deus. E tem muita gente que recebe de Deus algumas orientações, mas essas orientações passam pelo tribunal da sua própria racionalidade e ali são embargados, são indeferidos. Ali não vão para frente. Não. Isso aí não. Isso não compreendo. Isso não entendo. Isso não, eu já sei como funciona. Eu tenho experiência, eu tenho estudo, eu tenho cultura. Eu vivi isso. Escuta, querido, um problema da igreja do século 21 se chama pragmatismo. É viver daquilo que é uma experiência, e a experiência ser maior do que a palavra de Deus. A igreja deve, pode e vai viver muitas experiências metafísicas com Deus, amém, querido? A igreja pode, deve viver coisas extraordinárias e sobrenaturais com Deus, amém, queridos? Mas qualquer experiência, por melhor ou maior que seja, nunca vai sobrepujar o poder que tem a palavra de Deus. Essa não muda jamais. Porque senão nós vamos viver de experimentos. Funcionou? Passa a ser lei. Funcionou? Passa a ser lei. Mas tem amparo bíblico? Não. Então, querido, é um evento especial, pontual, peculiar, que Deus permitiu para você, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Isso não se torna uma regra. Mas funcionou, amém? Eu creio. Pastor, eu recebi um negócio de Deus, eu sambei, saí plantando bananeira, Deus me encheu, e eu vomitei longe, igual aquela mulher do exorcista, e eu vivi um negócio tremendo, e fui curado, amém, querido? Amém, amém. Estou orando a Deus para que isso não se torne uma coisa comum no nosso meio. Mas você viveu isso? Glórias a Deus pela tua vida. Glórias a Deus. Agora escute, não pegue essa experiência passada boa que você teve, experiência relevante na sua vida, uma experiência prática que você viveu, e não permita que esta experiência do passado bloqueie Deus fazer coisas novas na sua vida, porque o nosso Deus tem uma multiforme graça de atuar nas nossas vidas. Ele não pode ser formatado, engessado e colocado numa cartilha. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e aquele que tem ouvidos e obedece, recebe o milagre de Deus. Mas tem gente que aconteceu no passado é a base da sua fé.
Querido, o homem é um eterno vir a ser. E se não fosse assim, nós não teríamos salvação, porque nascemos condenados, amém? E porque somos seres que passamos por metamorfose, metamorfos, mudança de forma, nós saímos de um estado de pecadores, condenados, para um estado daqueles que detestam o pecado apesar de cometerem, mas lavados no sangue do Cordeiro e agora prescritos para entrar no reino dos céus. Amém, queridos? Amém? Então escuta, se você aceita as mudanças para o bem, aceite as mudanças que você não entende e provém de Deus também. Pastor, mas a minha cultura, a minha religião que eu aprendi dos meus pais, isso está enraigado em mim, e eu acredito em você e sei das dificuldades que nós temos para enfrentarmos os nossos próprios egos. Mas uma coisa é certa, querido, se você está enfrentando uma dificuldade, Deus te deu uma ordem louca como essa, dentro de uma área que você é o especialista. Escute o que o Espírito diz à igreja: obedeça mesmo desfavorecendo a sua razão, porque o que Deus promete Ele cumpre. Amém, queridos? Porque tem gente que vive do passado. Você já viu isso? Eu faço isso porque fizeram isso comigo, eu sou assim porque me fizeram assim. E aí então a pessoa não é mais produto das suas decisões, ela já é um produto acabado, e o pior, acabado mesmo. Acabado, porque acabou com ela. Teve uma família ruim, teve uma educação ruim, teve uma infância ruim, teve uma adolescência ruim, e isso tudo transformou você numa pessoa com uma personalidade distorcida. Agora você está diante da palavra de Deus. Ela é faca de dois gumes que entra mais profundamente do que no seu psique. Ela vai em juntas e medulas e ela separa o que é bom e o que é ruim, e ela te dá discernimento, aptidão, capacidade de entender dentro de você o que presta e o que não presta, e aí você vai escolher ficar com a melhor parte e vai transformar a sua vida, e essa personalidade vai ter que se submeter ao seu querer, à sua vontade, cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas a minha personalidade não vai mudar. Não vai não. Mas você não age pela sua personalidade, você age pelo seu caráter, e o caráter é a sombra da sua personalidade. Aquilo que a sua personalidade presta, você põe mais lenha na fogueira. Aquilo que não presta, você rejeita e se transforma cada dia num homem melhor, uma mulher melhor. Para de dizer que você é fruto do seu passado, porque se fosse dessa feita, Pedro não teria ido pescar, mas a Bíblia diz que ele foi. Então diga: minhas experiências pregressas não vão me impedir de viver o novo de Deus. Fala para o teu vizinho: vai pescar. Fala para 2 ou 3 aí: vai pescar. Preste atenção. Vai pescar, querido. Está estressado? Vai pescar. Mas vai pescar do jeito que Deus mandou. Diga: não é tarrafa, não é rede. Diga: não é guariza. Diga: é anzol. Só um. Você já imaginou Pedro saindo agora, passando pelo vilarejo com uma varinha de pescar? Seria muito mais honroso para ele carregar uma grande rede no seu lombo. Você vai onde, Pedro? Pescar, queridão. É nós. Mas a Bíblia diz que Pedro levou o quê? Diga: um anzol. Diga: Deus não precisa de rede. Deus só precisa de um anzol. Diga: um anzol. Uma oportunidade. Uma possibilidade. Diga: só uma. Você acredita que tem gente que não é capaz de dar uma oportunidade para Deus?
Deus está falando para algumas pessoas aqui. Eu tenho dito para você, meu filho, minha filha, me dá uma oportunidade de eu mostrar o meu poder na sua vida. Não precisa me dar muitas. O pastor precisa de muitas. Os irmãos precisam de muitas. Os seus pais talvez precisem de muitas. A sociedade, para poder você acreditar nela, não precisa de muitas. Mas querido, Jesus só precisa de uma só. Uma oportunidade. Só uma. Só uma. Eu procurei oportunidades aonde eu pude encontrar. Tentei em todos os tipos de credos. Todos. E eu dei muitas oportunidades. Li muitos livros. Busquei muita orientação. Na época não tinha internet. Você tinha que ir atrás de livros, biblioteca. Vivia em sebo comprando livro velho. Tentei tudo. Tentei tudo, porque eu sempre quis o melhor para mim e para minha família. Tentei muitas coisas, joguei muitas redes, tarrafa, essa espinhela de anzóis, 30 anzóis uma vez. Tentei todas as alternativas, fui a fundo, mas no dia que o Senhor disse para mim assim: Pedro, você aceita? Eu levantei meu dedo em forma de anzol e disse: aqui está o meu anzol, eu aceito. Nunca mais precisei de coisas grandes para viver grandes coisas. Você não precisa de grandes oportunidades, você precisa de uma. E essa oportunidade é a obediência à palavra de Deus. Obedecer é melhor do que? Você crê nisso? O princípio de toda a sabedoria é o temor de? Princípio de toda a sabedoria é o temor de? Como você me diz que teme a Deus se você não o obedece? Quando eu era mais jovem eu queria fazer uma tatuagem. Andava com um rapaz e eu pilhei ele. E o meu pai dizia: se você fizer a tatuagem você não entra dentro de casa. E eu fiquei na pilha. Falei: vou fazer, juntei dinheiro, eu e ele. E o pai dele falava a mesma coisa. Só que ele tinha menos medo do pai dele do que eu tinha do meu. Ele era maior. Ele fez a tatuagem. Fez uma caveira no ombro atrás, assim. Uma caveira fumando maconha, com chapéu de soldado. Uma coisa linda, eu que escolhi. Isso é maravilhoso aqui. Isso é maravilhoso aqui. Ele tinha um omoplata largo, meteu-lhe aqui, ó. Verde, coisa linda. De longe parecia um câncer, assim. Um musgo, sei lá. E eu não tive coragem de fazer. Sabe por que eu não tinha coragem? Porque eu temia meu pai. E por causa desse temor, eu não tenho meu corpo marcado hoje. Você entende que o temor de Deus é o princípio da sabedoria? Teme a Deus e faz o bem, querido, você vai prosperar nessa terra. Teme a Deus e se submete à sua palavra, que você vai ver a prosperidade chegando para você. Teme a Deus que você vai ver a tua geração em paz. Quem não teme a Deus? Pedro recebeu uma diretiva. Pedro, um anzol só. Pedro era pescador de varinha, disse sim ou não? Você viu alguma vez Pedro pescando de varinha? Quantas vezes você viu aqui Pedro pescando de rede? Sim ou não? Isso era humilhante para Pedro. Pedro estava irritado, estressado. Pega a varinha. Uma varinha? Uma varinha, senhor? É uma varinha. Pega um anzol. Um anzol. Você imagina isso, querido? Então escute. Vai pescar do jeito que Deus mandou, não é do seu jeito não. Fala para o teu vizinho: vai pescar do jeito que Deus orienta. Não é do seu jeito não. Glória a Deus. Fala para o teu vizinho aí: dá uma oportunidade para Deus. Só uma, fala para ele: só uminha. Vai pescar, querido. Mas é na hora que Deus mandar. Não espere o tempo melhorar. Pastor, Deus me deu uma ordem e eu estou orando. Você está orando para a ordem que Deus deu? Meu Deus! Se
Se você ora para aquilo que Deus mandou, imagina o que os outros mandaram para você. Presta atenção. Como eu disse ali, calculando assim rapidamente, isso era de tarde. Pedro pescava quando? Quando que ele pescava? Passamos a noite toda. Lembra disso? Pedro gostava de pescar quando? De noite. Mar da Galileia, tranquilinho. Os peixinhos ficam tudo bobão. É hora ele passa a rede. E ele chegava na praia geralmente pela manhãzinha, certo? Então era o costume ali daquela ilha, daquele povo ali, de pescar de madrugada ou de manhã cedinho. Agora vou chutar aqui 2, 3 horas da tarde. Imagina Pedro saindo da casa onde eles estavam, atravessando Cafarnaum, uma vilarejo. Todo mundo conhecia todo mundo, com uma varinha na mão. Pedro, fala aí, Pedrão, você vai onde, filho? Você vai onde? O que é isso na sua mão? Palito de dente gigante. O que é isso aí? É bolinho. Vai aonde? Pescar. O quê? Rapaz, o sol está rachando dos peixes, tudo lá no fundo. Porque em cima está quente a água. Pedro, você vai pescar agora. Ficou doido, rapaz? Seu lunático. Você perdeu a razão? Você tomou algum medicamento forte? Fala, Pedro. Você acredita Pedro caminhando ali rumo ao mar da Galileia, e talvez houvessem alguns daqueles que ele caminhou, que ele navegou por tantas vezes, lavando o seu barco, as suas redes, preparando as iscas para os outros dias, e Pedro chega com um anzolzinho de bambu. Vou pescar. Seu retardado, Pedro. Ele poderia ter dito para Jesus: Jesus, vou fazer o seguinte, vou lá fora falar com o cobrador, que amanhã cedinho ele passa aqui e pega esse dinheiro. É de Deus. Aí o que eu faço? De madrugadinha, pego minha redinha, vou lá e pego um monte de peixe. Quem sabe vai vir esse peixe aí com um negócio na barriga? Pode ser. É uma opção maior, uma probabilidade maior. O que você acha, Jesus? Talvez se eu estivesse no lugar daquele Pedro, eu falaria exatamente assim: Senhor, o senhor não está entendendo muito não. Lembra daquela hora que o pessoal manda Jesus, chama Jesus, não quer fazer Jesus, tem que mandar o pessoal embora. Por quê? Porque a noite está caindo, o pessoal vai passar fome aqui no deserto. Os homens estavam sempre preocupados com os horários de Jesus. Você lembra de Jairo? Vamos logo, minha filha está doente, agora essa mulher aí com esse negócio aí vazando. Vamos logo, deixa ela aí. Lembra quando Jesus chegou lá no arraial, onde Marta e Maria morava, e Marta falou: se tu tiver, chegou atrasado. Quando eu fazia um lanchinho aqui, só via rápido, né? Agora na hora que o Lázaro estava morrendo, só demorou. Os homens estavam sempre preocupados com os horários de Jesus. E agora Pedro recebe uma mensagem: vai no mar pescar agora, 3 horas da tarde. Brincadeira. Não era hora de pescar. Não era hora de pescar o peixe comum, mas o peixe especial. Você pesca quando Deus manda. E se Deus mandasse Pedro ir, ao invés de ir no mar da Galileia, fosse no valão de Coqueiral, ele ia pegar um peixe bom. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Porque você está preso a espaço-tempo. Eu sei disso. Esses dias, semana passada foram 4 velórios, irmão. Não é mole não. E ali sempre choro, as pessoas chorando. Eu já falei isso, vou falar de novo. Nós não nascemos para a morte. Quando Deus criou o homem, Ele colocou no homem um dispositivo de eternidade. Adão era eterno, vacilou, perdeu a eternidade, mas esse chip ficou. Os bichinhos morrem. Eu vejo aquele Animal Planet direto.
os bichinhos morrem lá, aí a mãe vai lá, dá uma cheiradinha e vai embora. Já entra no cio, já começa logo a fazer outro. A gente, quando morre alguém, fica 1 ano chorando, 2 anos chorando. Por quê? Porque dentro do homem há o sentido da eternidade. Glórias a Deus por isso. E é por isso que um dia, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte. Mas esse chip vai ficar aceso em nós, porque nós somos seres eternos. Nascemos para a eternidade. Amém, querido? Amém. Então a gente tem muito essa questão do tempo. A gente sempre acha que a nossa vida está passando rápido, que perdemos a oportunidade, agora não dá mais tempo, agora já era. E a gente, quando vai fazer as nossas orações, essas orações estão impregnadas dessa política perdida que a gente tem a respeito do tempo. A gente ora para Deus tipo assim, eu sei que não dá mais tempo, mas quem sabe quando eu morrer, é igual Marta, Senhor, eu sei que um dia, quem sabe, Lázaro vai reviver. Eu sei, Deus, que se tu estivesses aqui no passado, Lázaro teria vivido. Eu sei que um dia o Senhor vai ressuscitar Lázaro lá na frente, não hoje não dá mais, está fedendo, não tem jeito. Essa é a oração que a gente faz. Aí Deus quebra esse protocolo e diz para mim e para você, falou, querido, olha só, eu fiz os luminares, se preciso for, eu paro o sol para você. Eu detenho o poder, eu trafego, eu navego, eu passeio na eternidade. Ele caminha num kairós que nós não compreendemos, porque somos seres temporais. Mas quando Jesus envia a sua ordem, querido, Ele está quebrando esse protocolo, porque a ordem de Jesus não precisa passar pelo tempo da terra. Ele é soberano, Ele envia a sua palavra e as coisas acontecem. Você precisa entender isso. O seu tempo passou para você, mas para Deus ainda tem tempo. A sua história pode estar chegando ao fim nesta questão da sua vida para você, mas para Deus está começando hoje. Para Pedro não era hora de pescar, mas para Jesus era a hora exata. Pedro titubeou, Pedro reclamou. O que Pedro fez? Vai pescar. Ele obedeceu a ordem de Deus na hora. Tem muita gente negociando tempo com Deus. Vou esperar mais um pouco. Mês que vem, ano que vem, quando eu aposentar, quando eu criar os meus filhos, aí sim será o tempo do homem. Mas o tempo do homem nem sempre é o tempo de Deus. Querido, escute, nós não sabemos do dia de amanhã. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Há poucos dias atrás, uns jovens estavam reunidos na casa de uma pessoa, comemorando, fazendo ali uma pré-comemoração da formatura que ia acontecer no dia seguinte. Jovens de 20 e poucos anos estavam preparando essa formatura há meses, formatura de um curso que durou 4, 5 anos, uma expectativa da família, jovens saudáveis, jovens sadios, inteligentes, que não estariam indo para um campo de provas, ou estariam andando de helicóptero, não, eles estariam entrando apenas num cerimonial, para se divertirem naquela noite, e acordando pela manhã, estaria tudo do mesmo jeito. Esse foi o projeto. Esses jovens entraram nessa casa, essa casa pegou fogo, e esses jovens não estão mais no nosso meio. É assim que acontece. A nossa vida, como diz a palavra, passa como uma neblina que surge pela manhã, e ao meio-dia já não resta mais nada. Como aquela florzinha que nasce em cima do telhado, tão bonitinha pela manhã, mas ao entardecer ela está seca e murcha. Assim é a nossa vida. O tempo da resposta positiva para Deus é o tempo que se chama hoje. Deus não te trouxe aqui, querido, para marcar uma pescaria para a semana que vem.
Deus te trouxe aqui e Ele já vai te dar uma varinha, um anzol, e você já vai sair daqui com o teu peixe da vitória na mão. Mas para isso você tem que obedecer. Então fala para o teu vizinho, vai pescar agora. Aleluia. Deus está mandando, então vai. Para a gente encerrar, vai pescar, porque o peixe especial já está te esperando. Zilhões de peixes. Um lago que é chamado de mar, tamanha a sua extensão, profundíssimo, milhares e milhares de tudo quanto é tipo de peixe. Quero crer eu, quando Deus envia a ordem para Pedro, vai pescar, imediatamente os céus se movem a favor de Pedro, e lá no mar, uma ordem de cima do Criador é enviada, e um peixe já se posiciona na beirada do pio, do lado certo, onde Pedro lançaria a sua isca. Porque quando Deus dá uma ordem, essa ordem é completa. Quando Deus faz um plano, Ele não faz um plano pela metade. A obra que Deus começa, Ele termina. Talvez você esteja esperando, com uma varinha na mão, para ver se um peixe louco aparece com a barriga inchada, para você então acreditar e jogar a sua isca. Talvez você esteja esperando que alguma confirmação aconteça no mundo natural, de tal forma que esse sinal fortaleça a sua fé e te dê a coragem para tocar no sobrenatural, numa coisa impossível como isso. Talvez você esteja esperando um sinal divino, do alto, algo sobrenatural, quando Deus já falou para você, filho, filha, joga um anzol, porque do peixe cuido eu. Joga um anzol, porque isso é possível. Isso está dentro do campo das possibilidades de um homem natural. Joga um anzol, com vergonha, mas joga um anzol. Na hora inapropriada, mas joga um anzol. Não crendo pela razão, mas joga o anzol. Mas e o peixe? Filho, o peixe não é problema seu, o peixe é problema meu, diz o Senhor. O milagre quem faz não é o homem, é Deus. E um peixe aparecer com moedas na barriga é um milagre, é um sinal, é um prodígio divino. Isso você nunca vai fazer, nem eu. Mas jogar um anzol eu posso, pedir perdão eu posso, perdoar eu posso, ser obediente eu posso, me privar de coisas imundas eu posso, buscar a minha santificação renunciando coisas malditas, isso eu posso, abrir mão de coisas que vão alimentar a minha carne em detrimento de coisas que vão alimentar o meu espírito, isso eu posso. Dar a outra face, eu posso. Ser fiel, eu posso. Ser homem de uma palavra só, eu posso. Aceitar o desafio do mestre, eu posso. Agora o milagre quem faz é Ele. O problema é que às vezes eu quero produzir o milagre com as minhas capacidades. Eu me frustro.
Eu não tenho como mudar o coração do meu semelhante. Eu não tenho como mudar a vida de ninguém. Eu luto para mudar a minha. E ainda não consigo mudar do jeito que queria. Aquilo que quero fazer eu não faço. E o que não quero, isso eu acabo fazendo. Agora escute. Eu posso dar uma oportunidade para Deus fazer um milagre na minha vida. Eu posso orar a Deus e pedir que Ele faça um milagre na vida do meu cônjuge, dos meus filhos. Mas eu não posso intervir na mudança na vida do meu parceiro, dos meus filhos. Você entende isso, querido? Aí eu te pergunto, você tem dado oportunidade para Jesus? Ou você vai esperar uma confirmação de Nostradamus, da mãe de Ná, ou de qualquer filho do cão que apareça dando qualquer tipo de previsão, prognóstico aí? Você obedece mais aquele horóscopo que se repete todo ano do que a palavra de Deus? Você teme mais um gato preto passando debaixo de uma escada do que a palavra de Deus? Senão você nem vai lá em casa, que lá tem um gato preto e uma escada também. Onde está o seu temor? Onde está a sua obediência? Você tem obedecido mais às razões do teu coração do que a palavra de Deus? Eu quero convidar você, querido, a com reverência, em oração, a ficar de pé. Pedro estava numa enrascada. Como ele ia voltar lá fora e dizer para aquele cobrador que Jesus não pagaria mais o tributo. O seu estresse, a sua agonia o fez responder algo mentiroso. Ele sabia que Jesus não deveria pagar. Jesus disse a ele: eu não deveria pagar, Pedro, mas eu não quero problemas, eu quero te abençoar. Eu não quero acrescer ainda mais preocupações a você, Pedro. Eu não quero ser motivo de escândalo, Pedro. Eu vim aqui para trazer paz. Vai lá no mar, pega o peixe. Eu quero te dizer uma coisa, querido, para encerrar. Ninguém pode pescar esse peixe por você. Ele é o seu milagre. Deus produziu esse milagre e colocou o seu nome. Ainda que os homens lancem milhares de redes, nunca vão pegar o peixe da promessa. Porque a promessa que Deus faz para você, Ele cumpre. Talvez você esteja pedindo, de alguma forma, que alguém da sua família, do seu convívio, te ajude pescando peixe para você. Pesca lá para mim. Ora lá para mim. Pede lá na igreja por mim. Fala com fulano para orar. Isso tudo é válido, querido, desde que não haja uma pendência sua com Deus. Porque se Deus falou para você que o teu milagre já está te esperando, vai, faz a sua parte, faz o que Deus mandou. Você está esperando o que? Tu está sofrendo à toa, queridos. Quantas vezes eu vejo jovenzinhos se convertendo, eu batizo jovens aqui, nesse tanque batismal, e eu fico pensando quanta coisa boa eu poderia ter vivido na minha adolescência se eu conhecesse esse Jesus. Nunca fiz um acampamento, nunca fiz um embaixadores do rei, nunca fiz essas coisas de pregar na praça, nunca tive amigos cristãos. A adolescência minha foi pervertida. Eu esperei muito tempo para aceitar o convite de Deus. E talvez você esteja esperando ainda, querido. Escute, não me falta sabedoria, mas como Paulo eu te digo que toda a sabedoria que eu tenho refuto como esterco diante da sabedoria do conhecimento de Deus. Nada que você venha a aprender nessa terra, nenhum outro conhecimento vai trazer você a paz que só Jesus tem. O teu
conflito interior jamais será solucionado por agentes exteriores. É necessário que dentro de você esteja o remédio, o Espírito Santo. E Ele cura de dentro para fora. É necessário que você esteja selado, que você esteja marcado, que você tenha entregado o seu querer e a tua vontade espiritual para aquele que é o homem que pode todas as coisas. É necessário. Não dá para você dizer para mim que permite que Deus atue na sua vida se a chave, se o volante, se o guidão continua na tua mão. Só guia o carro quem está sentado no lugar do motorista. Enquanto você não se tornar o carona da sua história e permitir que Jesus Cristo seja o guia da tua vida, querido, você não vai desfrutar dos milagres que Pedro viveu. A história se encerra neste ponto, não é necessário mais falar de nada. Pedro foi lá, encontrou o peixe, abriu a sua boca, tirou o estáter lá de dentro, tomou-o para si. Tem muitas pessoas que chegam a tocar na promessa. Eles chegam muito próximos e chegam a sentir a promessa na mão, mas não tomam posse. Jesus disse para Pedro: tomai-o, toma o que é teu, toma o que eu prometi, toma posse, traz para dentro da tua realidade a promessa de Deus. Não deixa ela gravitando ao seu redor como um satélite, não. Pega essa promessa de Deus e guarda no secreto do teu coração, querido, porque ela é sua. É para você que Deus está preparando esse milagre. É por você que Deus morreu na cruz do Calvário. Você é a menina dos olhos de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um temperamento assim, assado. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Meu tempo já passou, você está enganado. O tempo de Deus começa quando você deixa Deus tomar o seu tempo. O momento de Deus na sua vida começa quando você entrega momentos para Ele. Porque senão Ele vira apenas o homem da bênção que você chama e manda embora quando você quer. Deus não quer ser apenas o homem do milagre na sua vida. Deus quer fazer com você o que Ele fez com Pedro. Ele quer andar com você. Me segue, Pedro. Essa foi a promessa de Deus lá atrás. E eu vou te transformar num pescador de homens. Ei, querido, você não precisa de muitas coisas, não. Quem falou para você que você precisa sacrificar algumas coisas, parar de fumar, parar de beber, parar de fornicar, parar disso, parar disso, não precisa parar nada. Essas coisas vão acontecendo naturalmente quando dentro de você houver uma fonte que jorra água viva. Eu sempre digo para as pessoas que estão internadas em centro de recuperação, e a pessoa: pastora, quando eu parar de usar drogas eu vou ser um crente fiel. Eu digo: não faça isso. Seja um crente fiel, que as drogas vão para o lugar delas, lugar de droga, porque dentro de você haverá uma paz interior muito maior do que qualquer tipo de medicamento. Você não precisa deixar de fazer as coisas para se aproximar de Jesus. Você se aproxima como você está e Jesus te transforma. Eu me converti numa semana e na outra, eu já disse aqui algumas vezes, tomei um porre. Fiquei chapadão de vinho. Cheguei no espelho, escorei a mão, balançando tudo. Eu disse: cara, não tem jeito para você não. Nem esse tal de Jesus aí resolve a tua guerra. Mas era como se eu ouvisse um sício tranquilo por detrás dos meus ouvidos dizendo assim: Pedro, importa saber, querido, que você é um vaso precioso nas minhas mãos. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar no banheiro como um demente.
Saí do banheiro, botei por fora o endemoniado que me levou a beber. E fiquei triste uma semana. Mas quanto mais eu me contritava na presença de Deus, mais Deus tratava o meu coração, querido. Para quem fumou a vida inteira e bebeu desde os 12 anos de idade, com menos de uma semana não botava mais nada na minha boca. E se passaram 16 anos para a glória do nome de Jesus. Não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Sabe por quê, querido? Quem me tratou foi aquele que me salvou. Ele começou a obra me salvando, e Ele vem tratando de mim a cada dia. E a cada dia eu choro na presença dEle e digo: Deus, ainda preciso melhorar. Deus, eu continuo imundo, continuo sujo, mas Deus não abre mão de mim, não abre mão da minha vida, Senhor. E Ele sempre diz para mim assim: não te deixarei, filho, não te desampararei, ainda que você venha a subjugar um vale de ossos secos, eu estarei contigo lá. E eu falo: bendita a hora que eu joguei aquele anzol para cima e disse: Deus, eu sou teu. Porque o anzol caiu no meu nariz, e hoje é Jesus que me puxa. Aleluia. É isso que eu quero te oferecer essa noite. Eu quero pedir que a igreja esteja orando agora, porque eu queria orar por você que quer jogar um anzol para Jesus hoje, quer jogar um anzol em direção ao seu milagre, quer jogar um anzol no sobrenatural, em coisas absolutamente irracionais, coisas loucas, como diz o apóstolo Paulo, que Jesus, Ele escolhe coisas loucas, coisas sem capacidade do homem usar o seu intelecto, para que ninguém se vanglorie, para que Ele continue sendo soberano e poderoso. O que eu quero te oferecer é uma oração. Quero orar por você que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida.